paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Gerson Willi e nós estamos aqui mais uma vez na nossas lições bíblicas, né? E hoje nós vamos estudar sobre o respeito da unidade da fé, os atributos da unidade da fé, que são três, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Então quero convidar você a estar junto comigo aprendendo, mas antes queria fazer uma pergunta. Qual é a lição que você vai estudar aí nesse próximo trimestre de 2020? Na próxima aula, eu já estarei dizendo aqui qual será a nossa lição que nós vamos aplicar no terceiro trimestre de 2020. Bem, já sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que se encontra o texto áureo em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 1, que vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor Jesus Cristo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz: a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. É necessário que isso seja evidenciado, né? Você não pode guardar essas coisas aqui para si. Eu sou humilde para mim mesmo, eu sou manso só para mim e eu sou longânimo só comigo. Não existe isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Também vamos ler Colossenses do capítulo 1, versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, mais uma intercessão do apóstolo, né? E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, mais uma vez o apóstolo Paulo usa essa expressão, né? Em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós temos três objetivos e o primeiro deles dessa aula aqui nós temos que atingir esse objetivo, né? Esses pontos, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, né? Não existe uma comunhão se não houver humildade. Enfatizar, nosso segundo ponto, que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. A mansidão vai promover a paz e a conciliação no meio dos irmãos. E o 3 é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Isso aqui é bem difícil, mas pelo Espírito Santo nós conseguimos superar todas esses atributos, digamos assim, da fé. Então, queridos, entramos aqui no nosso capítulo 4, né? E nesses capítulos, nós demos uma pincelada na aula passada. Nesses próximos capítulos, nós vamos ver algumas doutrinas, né, práticas. Nos primeiros capítulos, do 1 ao 3, a gente ouviu muito sobre os nossos direitos como os co-cidadãos, né, dos santos e eleitos de Deus, como o poder de Deus que opera em nós, que é o mesmo que operou em Jesus Cristo quando foi ressuscitar ele dos mortos, que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. A igreja de Deus é o complemento de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem a sua plenitude pela igreja de Deus, que a parede de separação foi derribada, enfim, vários direitos que nós adquirimos. Agora nós vamos estudar, a partir desses capítulos, os deveres que nós também recebemos por estar em Cristo. E logo agora o apóstolo Paulo começa a dizer: eu rogo a vocês, né? Ele começa a suplicar, né? Essa súplica aqui
não é de uma sujeição exagerada, alguém que está ali como uma pessoa numa posição meramente sujeita, não, é como se fosse alguém que estivesse chamando a atenção. O apóstolo começa a chamar a atenção aos irmãos ali em Éfeso para as próximas palavras que ele vai dizer aqui na frente. Olha, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu suplico que vocês prestem atenção nisso. Então ele vai dizer rogo-vos, e ele também vai falar que ele é o preso do Senhor. Esse preso aqui do Senhor está pedindo a vocês para que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Que vocês andem como é digno. A palavra digno aqui, em grego, né, axios, como corresponde, né? Que vocês andem correspondendo à vocação que vocês foram chamados. Eu fui militar por alguns anos, né, por vários anos, e no nosso trabalho, né, ali no quartel, nós devíamos andar dignos de um padrão de um bom militar. Como era isso? Com o uniforme sempre limpo, com a barba feita, né, com o cabelo cortado, uniforme em alinho. Mesmo assim, nós podemos aplicar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos andar como corresponde a um verdadeiro cristão. Como que um cristão digno deve andar, né? Segundo esse chamamento que ele recebeu. E a gente vai ver nos próximos versículos. O apóstolo Paulo aqui não estava dando sugestões, apenas uma dica para os irmãos. Ele começa agora a falar sobre padrões divinos, né? Que normas que vão mais além. Veja, esses padrões ao qual o apóstolo Paulo vai falar não é atingido meramente por religiosidade, por práticas comuns da religião, somente pelo Espírito Santo. Então, o que a gente vai ver aqui só pode ser atingido se um crente estiver com o Espírito de Deus. Senão ele vai ser um farsante ou ele vai ser um sepulcro caiado, né? Mostrar que está fazendo aquilo ali, mas na verdade ele não está. O apóstolo não está preocupado com apenas a aparência. Ele quer que a pessoa ande digno na sua totalidade, que ele corresponda a esse chamado. Então, ele também vai dizer que eles não podiam viver de uma forma que não correspondesse ao fato de serem filhos de Deus. Vocês têm que corresponder, andarem nessa dignidade que vocês foram chamados para serem filhos de Deus. Né? Outrora vocês eram do mundo, de toda a malícia, viviam diante do pecado, mas agora vocês têm que atender, corresponder a esse chamado. Né? Então, entramos agora no nosso primeiro tópico, falando do nosso desse segundo tempo, né? Digamos assim, que o apóstolo Paulo começa a falar a respeito das doutrinas práticas. Então, para haver unidade, é preciso ter humildade. Humildade é uma palavra que está em desuso ultimamente, né? Em pregações, em louvores, por aí, não se fala mais em humildade. Você vai passar por cima e quem lhe viu lá na prova e não lhe ajudou, depois você vai ficar num lugar de pedestal, aquela pessoa vai ficar olhando, enfim, várias aberrações que a gente escuta hoje em dia. Então, o primeiro tópico vai falar sobre essa dignidade, né? O modo digno de viver cristão. O apóstolo, ele vai dizer aqui que existem três, né, desses atributos que vão fazer com que o cristão mostre que ele está andando dignamente, que é com toda a humildade, né? Nós vamos ver aqui essas três virtudes essenciais para o desenvolvimento dessa unidade: toda a humildade, mansidão e longanimidade. Então, vamos falar sobre estes três pontos. Sem a humildade, sem a mansidão e sem a longanimidade, não há condições de existir uma unidade na fé. E veja, o apóstolo Paulo aqui não está falando de placa de igreja, ele está falando aqui em relação a essa humildade do interior, né? Que se só é manifesto, né? Esses atributos aqui através da comunicação, da relação com os irmãos. E aí já desbanca aquele negócio: eu não vou para a igreja porque eu sou o templo de Deus, eu vou ficar em casa. É impossível você manifestar essas coisas aqui se você viver enclausurado. Você tem que comungar com os irmãos e suportar e viver muitas coisas por causa do Evangelho. E aqui diz, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, falando a respeito dessas três virtudes aqui, nós vamos entrar primeiro falando a respeito da humildade. Então, com toda humildade. Queridos, a humildade para
os gregos e os romanos era algo que eles não desconheciam. Não era bonito você ser humilde, não era vistoso. Ninguém numa sala de aula dizia: olha, vocês precisam ter humildade. Hoje talvez seja comum por causa do cristianismo. Para você ter ideia, segundo alguns estudiosos, a palavra humildade não existia no contexto grego. Essa palavra aqui de humildade teve que ser composta por duas outras palavras. E segundo alguns historiadores, essa palavra aqui só foi realmente acontecida, ou seja, firmada, né? Só foi colocada em uso depois que os cristãos teve o uso dessa palavra, né? Começaram a usar essa palavra. Então, os gregos e os romanos não utilizavam essa palavra humilde. Não era bonito, não era legal você ser humilde. Humilde não, é sinônimo de fraqueza, né? Sinônimo de rebaixismo. As pessoas que eram humildes era uma pessoa que era considerada uma escória, uma pessoa que não tinha inteligência, que não tinha moral nenhuma na sociedade. Então Cristo é o exemplo maior de humildade. Você que não é humilde, e a pessoa que não é humilde, geralmente ela não assume que ela não é humilde, né? Mas a pessoa que não é humilde, ela diz ser cristã, ela não está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, aparece como príncipe das regiões, dos exércitos celestiais para Josué. Mas quando ele veio em forma de homem, ele nasce numa manjedoura, num estábulo, né, rodeado de animais. Ele procura uma profissão como carpinteiro. Você não vai ver dizendo que Jesus é uma pessoa rica. E é humilde, né, pobre, sentado num jumentinho, como diz o profeta. Jesus ainda lava os pés dos seus discípulos. O Pedro, quando chega e vê aquilo ali, Jesus lavando os pés dos discípulos, diz assim: não, comigo não, Senhor. Eu não posso aceitar que o Senhor lave os meus pés, porque ele estava vendo uma humildade que ele não contemplava, né? Ele olhava os fariseus totalmente arrogantes, e agora vai ver ali o rabi, o mestre, se colocando numa posição do menor serviçal da casa, né? O menor escravo, o escravo de menor valia naquela época. Quem fazia isso? Pegava os pés e lavava. Jesus fez isso. Está aí uma grande lição para nós, para você, para mim, para pessoas que querem hoje em dia se aparecerem como grandiosos, mas não demonstram essa humildade, mostrando que realmente nunca se passaram, nunca aprenderam nada com Jesus Cristo. Então é impossível ser um cristão de verdade sem que tenha a humildade. É impossível ser um cristão legítimo, um cristão verdadeiro, sem que não manifeste esse atributo, né, da unidade da fé, que é a humildade. Vejamos aqui que diz a nossa revista, o nosso comentário. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, né? João 13 até o 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Jesus estava fazendo isso aqui para aparecer. Estava fazendo isso aqui porque ele era realmente manso e humilde de coração, né? E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. O humilde, ele reconhece o valor do outro. Ele entende, né, que o outro também tem valor. Ele não só aplaude, né, o outro a si mesmo, ele também aplaude o outro. Aliás, ele ajuda o outro. Ele entende. Pessoas que não são humildes são pessoas que não entendem o trabalho dos outros, né? São pessoas que são autocentradas, elas olham para si próprias e acham que só o dela, só a fala dela, ou só o trabalho dela, seja lá o que for, em todas as áreas da sua vida, é que dá certo, é a melhor, a mais bonita. Mas Cristo mostrou diferente, né? Ele dava importância e valor ao outro, né? O altruísmo perfeito em Jesus Cristo. Então, o mundo exalta o orgulho, né? Você tem que ser ambicioso, você tem que ver o que é você mesmo. Veja várias novelas, vários filmes e seriados mostram pessoas largando os seus casamentos para viver um grande amor, entre aspas, né? Uma aventura por causa do orgulho. Eu quando era mais moço, né? Assistia muito novela e eu lembrava muito em certas ocasiões, em certas cenas onde uma mulher aconselhando a outra a dizer: você está casada há tanto tempo, mas agora chegou esse homem, né? Essa outra pessoa, você vai deixar de viver um grande amor para estar vivendo esse casamento de mais de 10 anos. Olha só
Que malignidade enrustida nessas palavras ali, né? Uma atriz estava dizendo para outra naquele roteiro, mas na verdade estava incutindo um orgulho, um atributo do diabo, né? Onde pensa só em si e esquece de pensar no outro por um mero sentimento. Mas o cristianismo, o evangelho, ele vai falar da humildade, que é um atributo divino. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você sabia que Deus é humilde? Até aparentemente por causa digamos assim, do pensamento da fragilidade desse termo humildade, nós não pensamos que Deus, o Todo-Poderoso, em que Isaías caiu prostrado em seus pés, onde Daniel caiu também com o rosto em terra, possa perceber que esse Deus ele é humilde. Quer mais humildade do que de Deus, o Todo-Poderoso, se transformar em homem e descer para nós, para nos salvar? Às vezes a gente pensa em relação à morte de Jesus Cristo apenas como, que amor grande foi esse, que ele entregou o único filho. Eu não entregava o único filho, tem algo a mais nisso aí. Não é só a entrega desse filho, é também a manifestação dessa grande humildade, que é um atributo divino. Glória a Deus por isso, por essa grande humildade que o nosso Deus manifestou sobre a humanidade. Então chegamos aqui no nosso subtópico 3, a verdadeira humildade. Se tem uma verdadeira, é porque também tem uma falsa humildade. Nós vemos aqui, né? A falsa humildade e a verdadeira humildade. Pessoas que se mostram que são humildes, mas fazem, na verdade, todo aquele teatro para simplesmente aparecer perante os homens. Isso não é uma novidade. Desde a época de Jesus e antes disso, já existiam várias pessoas que faziam isso. Vejamos aqui, a verdadeira humildade não é arrogante, né? E ela também não diz isso, eu sou humilde. Jesus é o único que tem condições de dizer, eu sou manso e humilde de coração. Mas humilde não é arrogante, né? Olha, eu sou um homem de Deus, eu sou humilde, viu? Eu quero dizer para vocês que eu sou humilde. Acho que você não é humilde não, hein? Falando essas coisas. Aí aqui diz, né? Não se vangloria dos seus feitos. Olha, eu sou tão humilde que um dia desse eu fiz assim, assim, assim. Olha, eu sou tão humilde que eu nem procurei fazer isso. Irmão, procure moderar o seu palavreado. Esse não é um palavreado de uma pessoa humilde, porque a pessoa que é humilde, ela não se vai se vangloriar. O humilde ele faz e ele não acha que aquele feito que ele fez é algo para se gloriar. Ele diz, não, estou fazendo só o meu dever. E outras pessoas que vão dizer, essa pessoa é humilde. Essa pessoa tem uma característica de humildade. E é impossível nós termos essa humildade verdadeira sem que o Espírito Santo capacite o homem. Charles Finney vai falar a respeito dessa falsa moderação que o homem tem, desse ser falso modesto, né? E ele vai dizer que o homem se engana muito por causa dessas coisas. Se o Espírito Santo não capacitar, nós não conseguimos manifestar a verdadeira humildade. Não conseguimos, irmãos. Não é algo, aquela pessoa nasceu para ser humilde. Eu não tenho esse dom da humildade. A humildade aqui é um atributo que o Espírito de Deus faz com que nós sejamos capacitados, né? O orgulho é a oposição à humildade. É orgulhoso? Você não é humilde. Então, está aí já uma mensagem para mim. Essas passagens aqui, primeiramente é para mim, para que eu entenda que não posso me gloriar, a glória de Deus, né? E a arrogância nós devemos lançar fora. Quando você estiver pensando que você é muita coisa, né? Olhe para a cruz de Cristo. Veja que o Todo-Poderoso tomou vinagre, foi machucado, cuspido, e ele era o Deus Todo-Poderoso, né? Era o Senhor de toda a glória. E naquele momento, como ele disse, né? Eu poderia chamar legiões de anjos para me defender, mas humildemente recebi esse mandado do meu Pai de suportar até o final, e eu vou beber esse cálice que ele me deu. Então em Provérbios 15, 33 diz, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Na frente da honra, a humildade acontece, né? Primeiro, para que a honra chegue até você, você precisa ser humilde. Você já viu pessoas que são inteligentes, pessoas que realmente gostam e fazem coisas bonitas, mas quando você vai conversar com elas, elas são totalmente arrogantes? É horrível, ridículo aquilo ali. Você fica com pena daquela pessoa, todo o trabalho que ela fez, tudo aquilo que ela fez acaba murchando e esfriando,
e tirando todo o brilho porque é uma pessoa arrogante. É realmente, se não fosse eu, né? Esse não fosse eu, acaba sujando tudo aquilo que ela fez. Então chegamos aqui no nosso tópico 2 e o subtópico 1, né? A mansidão, fruto do Espírito. Olha só, um leão aqui na tranquilidade com um cordeiro, né? E aí tem uma conotação para nós, né? Com toda a humildade e agora mansidão. A mansidão aqui, ó, praotês, do grego, manifesta, né? Tem uma conotação de ternura, gentileza. Olha o que eu estou dizendo. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. A pessoa que é mansa, né? Que manifesta esse atributo aqui, né? Que é necessário. Veja que alguns manifestam, quem é crente, quem realmente tem o Espírito de Deus, o Espírito vai impulsionar a você ser terno, ser gentil, você ser cortês e você ser paciente. Esse aí é a coroa, né? É a glória daquele que tem a mansidão. Então, a mansidão é um estado que deriva da humildade, né? O termo indica moderação nas ações, uma pessoa moderada nas ações, não exagerada. Ela nem deixa de fazer e também não faz exageradamente. Ela é controlada, é temperado, né? Na medida certa. Nas ações do bom trato, para com o semelhante e a ausência de precipitação. Você já conversou com uma pessoa precipitada? Que você tem que frear ela? Olha, se acalme. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, deixe de ser precipitado, né? Nesse sentido aqui, né? Devemos andar com mansidão, não se precipitando no julgamento. Né? Tem pessoas que são ávidas a julgar, olhou e julga, né? E às vezes nós somos assim, todos nós temos essa avidez para julgar as pessoas antes de conhecer. Quantas vezes eu não julguei uma pessoa apenas pela aparência e depois eu tive que dizer para essa pessoa, me desculpe. Eu pensava que você era de um jeito, mas eu vejo que você é totalmente diferente. Então a mansidão, ela vai gerar nisso aqui no coração da pessoa, né? Essa ternura, gentileza, cortesia e paciência. Então no nosso subtópico 2 vai dizer grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Vamos lá. Moisés, ele era considerado como o homem mais manso da terra, né? A Bíblia nos diz que ele não se irava facilmente. E ele se irou, né? Mas ele não se irava facilmente. Ele não revidava quando ele era caluniado. Aqui em Números capítulo 12, versículo 1 em diante, a gente vai ver a história de Miriam e Arão que se revoltou porque Moisés se casou com uma mulher, né, de outro país, de outros povos lá. E Miriam vai dizer, porventura Moisés, somente Deus só fala com Moisés, não fala comigo também com Arão? E Deus chama Miriam e Arão e Moisés na tenda e diz assim, olha, eu falo com os profetas por sonho e por enigmas, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Mas você vai ver aqui, irmãos, que Moisés não vai reivindicar, ele não vai se indignar. A Bíblia diz que Deus faz com que Miriam saia leprosa da tenda. E o que acontece? Arão começa a gritar a Moisés, Moisés, por favor, peça para Deus, pelo amor de Deus, perdoar esse nosso pecado. Nós pecamos. Que bobagem a gente fez. O que Moisés fez, irmãos? Negativo. Quem sou eu para se meter na vontade de Deus? Moisés fez isso. Ele não fez isso. E a Bíblia diz, não se alegre quando o seu inimigo passar por várias provações, né? Você tem que ajudar ele. Se seu inimigo tem sede, dê de beber. Irmãos, isso é fácil? Não é. Mas pelo Espírito de Deus você se sente compelido para fazer essas coisas. Pelo Espírito você se sente capacitado. Depois você vai dizer, não, por mim mesmo eu não tinha condições de fazer isso. Mas pelo Espírito você recebe essa capacitação. Então Moisés não reivindicou, né? Ele não foi lá brigar. É o que? Você está vendo aí como eu sou servo de Deus? Vocês saíram agora da presença de Deus com a cara no chão. Miriam toda leprosa. Oro não. O que foi que aconteceu com Moisés? Na mesma hora Moisés clamou ao Senhor e Deus disse, manda Miriam ficar 7 dias fora do arraial e depois ela vai voltar sã de novo como ela estava. Então veja que exemplo de humildade. Irmãos, é difícil, mas eu louvo a Deus. Quando eu me converti, o Senhor foi trabalhando esse aspecto em mim
E às vezes eu não queria perdoar e o Espírito Santo me compungia, né? Para ir lá e pedir perdão. Às vezes eu nem estava errado, mas eu ia lá pedir perdão a uma pessoa e a gente sai com aquele gozo, com aquela alegria. O Espírito Santo se alegra. Parece que ele está dizendo assim, muito bem, rapaz. Parabéns pelo que você fez. Que maravilha. Então vejamos, Jesus é também um exemplo de mansidão. Ele disse, né, como a gente viu, eu sou manso e humilde de coração, né? Ele era manso e humilde de coração, não apenas em palavras, mas em atitudes. Quando os homens vieram prender ele ali, os guardas, ele disse assim para Judas, você veio para cá, amigo, e depois olha para Judas, você traiu o filho do homem com um beijo, né? Ele estava ali totalmente humilde, se entregou nessa humilhação, nessa humildade, digamos, né? Não revidava também quando era caluniado. Jesus ali na cruz, no lugar de dizer, vocês vão ser amaldiçoados. O que é que ele diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí para você dizer, mas Jesus é Jesus, mas o Espírito que habita em Jesus, naquele corpo de Jesus, é o mesmo que habita em nós. É tanto que Estevão, quando estava morrendo, o que é que ele diz? Senhor, não impute eles esse pecado. E quem estava ali? Paulo. Talvez, quem sabe, se não foi através daquela oração de Estevão, que naquele momento houve ali a conversão e ficou martelando na cabeça já de Paulo como era diferente os cristãos. Então chegamos aqui no nosso terceiro subtópico. A mansidão também tem uma conotação do seu original aqui de prautez de um animal selvagem que foi domado, né? A nossa natureza, após se encontrar com Cristo, ela é domada. Cristo coloca agora rédeas, né? Como é colocado num cavalo, coloca agora controle. Nós não estamos mais no controle, porque quando a gente está no controle, a gente faz o que quer, mas agora é Cristo. E aí, chegamos aqui, o manso é o que, irmão? Aquela pessoa que é passivo o tempo todo, que não faz nada? Não, nem toda a vida. O manso, quando o Espírito Santo toma o controle, não perdemos as nossas forças ou ficamos acovardados. Na ousadia e coragem, nossa ousadia e coragem é usada da forma para o bem. Por exemplo, Jesus Cristo é manso e humilde de coração, mas o que foi que aconteceu quando ele chegou ali no templo e viu o pessoal vendendo, né, animais, fazendo da casa de Deus covil de ladrões? Ele, com ousadia, pelo Espírito Santo de Deus, expulsou os cambistas. A pessoa mansa, ela não significa que ela vai concordar com o pecado, né? Ela vai denunciar o pecado. Mas veja, quando o apóstolo Paulo fala, exortando em amor, mas existem coisas que o manso ele vai se indignar. Por exemplo, quando está deturpando a palavra de Deus. Isso aí você não vai, olha, você viu uma pessoa mal intencionada deturpando a palavra de Deus para o bem próprio. Você não tem como você ser manso com aquela pessoa. Você simplesmente vai usar de ousadia pela palavra de Deus, usando os argumentos e as ferramentas que Deus nos deu. Então Moisés era manso também, mas foi usado com ousadia para libertar o povo do Egito. Jesus expulsou, como eu acabei de falar, né, os cambistas. Então essa força aqui é usada agora para o bem. Outrora, quando nós não tínhamos mansidão, essa força aqui era usada para destruição, né? Ousadia, não, eu vou mesmo, eu faço. Né? Quantas pessoas diziam, não, se mexer comigo, eu posso pegar 1000 anos de cadeia, eu vou lá e destruo mesmo. Olha só, mas uma vez quando Cristo entra no coração, a diferença é completa, é total. Glória a Deus por isso. Claro que completo, eu digo assim, no sentido de uma transformação contínua, né? A gente vai saber que perfeitamente nós estaremos apenas lá no céu, né? Então a falsa e a verdadeira mansidão. A mansidão falsa, ela é mascarada, né? Vejamos aqui, ela é efêmera, guarda rancor, ela só age em tempo oportuno. Tá tudo bem, eu sou manso. Tem gente que diz assim, eu sou manso até pisar no meu calo, até tocar naquele assunto, até falar sobre tal coisa. Aí eu sou manso. Pessoas que são mansas apenas em tempo oportuno não manifestam a verdadeira mansidão pelo Espírito, manifestam a falsa mansidão. E a gente tem que trabalhar nisso, pedir a Deus para nos dar uma verdadeira mansidão. E veja que quem está no controle é a carne, porque está aqui, ó, você está de boa apertando a mão, na maior tranquilidade, mas na verdade esconde por trás uma arma.
a arma do orgulho, né? Da contenda. Uma pessoa que não é mansa, ela não se importa com os vizinhos, ela não se importa se ela está no ambiente da igreja, no ambiente da família, ela gosta de fazer escândalo. Ela está ali, ela deu um bom dia com um bom sorriso, ou lá, não, bom dia, tudo bem, não, que é isso, eu não ligo com isso. Daqui a pouco começa a argumentar e explode, e depois vai dizer, não, eu era manso, mas tem certas coisas que não tem condições de a gente ser, né? Mas na verdade nunca foi manso. Então a verdadeira mansidão, ela não é passageira, ela é contínua, ela continua com o crente, né? Ela não abandona o crente, continua com ele lá para manter essa transformação dele, né? E perdoa, né? Não guarda rancor, diferentemente da verdadeira mansidão, que ela é contínua. A pessoa perdoa, consegue perdoar. A pessoa fez aquele mal a você, doou muito, te machucou, mas o Espírito começa a falar com você. Perdoe, deixa aquilo para lá. E você começa a dizer, é verdade. Ou eu me perdi. E às vezes, né, eu já vi relatos e testemunhos de pessoas que eram brigadas tantos anos, mas pelo Espírito, né, convertidas, vai lá e pede perdão e acabam se tornando grandes amigas de novo, né? Então, a mansidão se transforma aqui, a verdadeira mansidão se mostra em tempos difíceis, naquele momento, qual é o momento que você deve usar uma arma? É no momento da guerra, é no momento de sufoco. Mesma coisa é a mansidão, você vai usar ela quando tiver no momento de conflito. Quando tiver um momento que der vontade de você fazer o que a carne quer, a mansidão reine em você e você respira. Não é apenas né, que nem a pessoa faz um curso, um treinamento de autocontrole. Não, você recebe de Deus aquilo ali, você diz, graças a Deus eu consegui me controlar. Graças a Deus eu não falei o que eu queria. Graças a Deus eu não fiz. Às vezes você sai de casa para resolver um assunto e você diz assim, eu vou falar o que eu quero. Eu lembro-me agora, se os irmãos me permitem contar esse rápido testemunho, né? Já passamos de 31 minutos, chegando no local onde eu queria reivindicar um direito a mim num certo estabelecimento, porque eu vi que aquela pessoa que estava me tratando muito mal não me deu um bom dia, e eu também não estava num bom dia, e eu olhei para aquela pessoa, olhei para minha esposa e eu disse assim, tá vendo como é que essa pessoa está me tratando? E na hora que eu ia dizer alguma coisa para ela, o Espírito Santo falou comigo, mansidão. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim, você não está num dia bom, não é? Eu acho que você não está num dia bom, olha, mas isso acontece. E aquela jovem, né, começou a chorar. E ela estava precisando de uma palavra de conforto. Mas se eu tivesse sido grosso, né, tivesse sido uma pessoa irritante, conflituosa, muitos crentes acham que porque tem razão um determinado discurso, um determinado debate, um determinado estabelecimento, é necessário fazer a arruaça, diz, não, mas eu sou crente, mas eu tenho razão, e faz aquele escândalo e aquele tumulto. No final das contas, era apenas uma pessoa que estava precisando de uma palavra, não estava num bom dia. Vença o mal com o bem, vença o mal, a intriga com a mansidão, vença a afronta com a mansidão que o Espírito Santo de Deus lhe dá, pelo controle de Deus, né? Quem não é manso verdadeiramente, a carne está no controle, mas quem é manso, o Espírito de Deus está no controle, né? E a pessoa que não está em mansidão é irracional, ela age sem razão. Ela está ali, mas daqui a pouco chega em casa, bota a mão na cabeça e diz, que besteira que eu fiz. Mas aquele que tem essa mansidão do Espírito Santo recebe de Deus o poder. Eu digo poder, meu irmão, porque para controlar o nosso gênio, né, que nem dizia a minha avó, para controlar o nosso coração, né, é muito difícil. Pelo Espírito de Deus entra a verdadeira razão e você diz assim, não, eu tenho que pensar como um crente de verdade, como é digno essa vocação. Vamos lá para o nosso ponto 4. A mansidão pressupõe a conciliação. Então o manso tem um pensamento conciliador. A pessoa que é mansa, ela não vai ser a pessoa primeira a querer entrar na briga. Como é que você diz que é manso se você é a primeira pessoa a querer entrar, né, para discutir, né? E eu antigamente achava que era manso, né? E a primeira oportunidade que tinha, eu queria estar lá no meio da briga, da discussão, do debate. E depois Deus me repreendeu e mostrou para mim qual é o caminho. O caminho da mansidão é o melhor caminho. Então, pelo Espírito, consegue desfazer inimizades. O manso, ele entra numa contenda para uma proposta, para desfazer a contenda. Não é se meter em questões alheias, né? Como dizem Provérbios, se meter em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Pessoas que vivem se metendo em questão alheia para colocar fogo, né,
na situação, mas o manso, ele chega lá e diz assim, não, o que está acontecendo? Não, eu acho que um compreendeu errado o outro. E pelo Espírito ele vai recebendo estratégias para contornar aquela situação e devolver a paz ao ambiente. Glória a Deus, que Deus manifeste em nós, irmãos, esse atributo, né, que é a mansidão. Então, o manso, ele não tem uma mente facciosa. Ele, não, eu sou de fulano, mas não sou de Beltrano. Quantas igrejas estão partidas? Quantas igrejas estão destruídas por pessoas que têm pensamentos facciosos? Um pensamento diabólico e carnal, porque acha que o departamento tal não pode se coadunar com o departamento B ou C, porque acha que aqueles departamentos são exclusivos. Pensamentos facciosos. E nós devemos dispor, né? Se despir, aliás, dessa vestimenta velha, como o apóstolo Paulo também vai dizer, e nos revestimos do novo homem que está em Cristo Jesus. Então vejamos aqui 1 Pedro 2, 21 ao 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Siga o exemplo de Jesus, né? Devemos seguir o seu exemplo maravilhoso. O qual não cometeu pecado na sua boca, e nem na sua boca se achou engano, nem falou nada, nem se achou engano na sua boca em relação a pecado, né? O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Peraí, que eu vou fazer uma oração para Jesus lhe pegar. Né? Peraí, você falou, aquele irmão falou aquilo comigo, aquela pessoa falou aquilo comigo. Eu vou fazer um jejum, que quando eu faço o jejum, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro com aquela pessoa. Meu irmão, isso não é bíblico. Leia 1 Pedro capítulo 2, né? E vai dizer aqui que Jesus recebia ameaça, mas ele se entregava a quem? A Jesus, aliás, a Deus, a quem julgava justamente. Foi isso que Moisés fez. Deixou a causa para Deus julgar, e Deus julgou brilhantemente, né? Deixe Deus se vingar. Perdoe seu inimigo. Deixe Deus fazer porque a ele pertence a vingança. Por que a vingança de Deus é justa? Porque Deus, ele não tem dois pesos e duas medidas. Ai de nós, se nós fôssemos julgados, né, pelos homens. Ai de nós, se o nosso julgamento, ai dos seres humanos que estão ao nosso redor, se as coisas acontecessem segundo o nosso querer, né? Então, 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O diabo, né? O apóstolo Paulo está dizendo, eu perdoo para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, sobre nós. Quando você não perdoa, quando os irmãos da igreja não perdoam uns aos outros, o diabo tem vantagem sobre aquele grupo. E ele acaba fazendo um destroço, uma coisa muito terrível. Então vamos adiantar para que nós não passamos de 40 minutos, né? Então veja Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada a vocês. Aceitem a palavra de Deus. Tem pessoas que escutam palavras de correção pela Bíblia e não, isso aí eu não quero assim. Não de maneira, não é para mim. Nós devemos aceitar os direitos. É tão bom ouvir os direitos que a gente recebeu, que nós somos poderosos em Deus, mas é também bom a gente entender os deveres que é para nós, né? A palavra que foi enxertada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então a longanimidade também é um fruto do Espírito Santo. Veja aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então essa longanimidade, ela se manifesta no crente que é salvo, né? E ela se manifesta aqui através da longanimidade, a paciência. Quem é longânimo é paciente. Esse é um dom, né, de Deus, aliás, um atributo de Deus pelo Espírito em nossas vidas, a paciência. Tem pessoas que quando não eram cristãs não tinham paciência de nada. E quando aceita Jesus, o diabo provoca e usa parente e a pessoa está lá cantando. Já não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Então essa pessoa também vira tolerante, né? Tem um hino que diz assim que uma pessoa era braba, né? Era um lobo, se transformou num cordeiro. E é isso, é uma nova criatura. A gente era um lobo, queria brigar com todo mundo, mas agora a gente é paciente, é tolerante, né? E é constante nessa paciência.
é tranquilo. Você vai conversar com a pessoa, encontrou há 10 anos, é aquela mesma pessoa, com aquele mesmo sentimento. Louvado seja Deus. E aqui, nós temos aqui essa bomba, né, prestes a explodir. O longânimo, ele acaba cortando. Ah, irmãos, eu tenho um pavio curto. Ah, eu sou uma pessoa sanguínea. Existem vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade na igreja. Mas eu não sei como é a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais calma, é sanguínea, ou contudo você quer se revoltar. Mas busque ser longânimo. Corte esse pavio aqui, ó, que está aceso a ponto de estourar, e deixe Deus. Ou então alongue, né, que nunca estoure. Né? Deixe ele comprido, que nunca estoure. E Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, né? Ele é longânimo e tardio em irar-se. Então chegamos aqui ao nosso subtópico 2, que vai dizer aqui, né? O nosso tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E aqui, suportando uns aos outros. Chegamos praticamente no final. E aí, meu irmão, suportar uns aos outros. Como é difícil suportar uns aos outros, né? E aqui nós vemos, a Bíblia vai mostrar como suportar, porque os outros, irmãos, é como se fosse um fardo. E como é que a gente vai suportar os outros, né? As falhas dos outros, porque a relação é difícil, irmão, muitas vezes. Existem pessoas que estão agora com uma cultura totalmente diferente uma da outra, pensamento, a pessoa pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então, pelo ágape, pelo amor ágape, Deus nos faz suportar, tolerar os erros dos outros. Peguei essa figura aqui do peregrino, né? Da história de John Bunyan, que é muito bonita, né? Quem quiser ler, eu indico esse livro, muito bom. E às vezes estamos aqui com alguns irmãos que são com fardo, né? Difícil, mas pela palavra, pelo Espírito a gente vai suportando. Ágape é o amor sem reservas e sem egoísmo, o amor que dá de bom grado, sem receber em troca ou não. É benevolência incrível, invencível, bondade que transborda, né? Até mesmo os seus inimigos e perseguidores são beneficiados. Exemplo, Jesus e Estevão, né? Que Jesus orou pelos seus perseguidores e muitos daqueles que perseguiam ali Jesus se converteram, e também Estevão. E aí a pergunta: você tem exercitado o seu amor? Como é que você exercita? Ah, irmão, eu não sei como exercitar. Irmão, é o que não vai faltar, o exercício do amor. Pessoas difíceis, complicadas, pessoas sanguíneas, problemas que vão vir até nós para que nós exercitamos o nosso amor. Como é que um músculo ele se fortalece? Quando você pega em peso. Então o peso não é uma coisa legal, mas a pessoa só conseguiu se exercitar naquilo ali quando ela foi lá, ó, provar no tete a tete, né? Então, chegando aqui ao final da nossa aula, o perdão como premissa do amor. O perdão se manifesta no coração do verdadeiro cristão, mesmo sabendo, mesmo que esse cristão saiba que não fez nada de errado, né? Como eu falei no início, busca pelo Espírito manter o vínculo da paz, e é uma das expressões do amor. Você tem amor, então você perdoa. Ah, mas você não imagina, eu estou perdoando aquela pessoa, mas aquela pessoa continua daquele jeito. Perdoe. Perdoe, é o melhor caminho, né? Se você não quer dormir com o seu inimigo, já diz um ditado, eu esqueci até quem é o escritor que diz isso, perdoe ele, né? Então finalizamos aqui com esta palavra. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo, né, pelo perdão, deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, como diz 1 Pedro 1,22, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Quantas disputas, irmãos, nós temos visto hoje, né, nas igrejas, quantas pessoas acabam deixando, né, congregações por causa disso, porque não perdoa, porque não é manso, porque não tem condições de escutar a opinião de outra pessoa. Então acaba fazendo isso. Eu espero que Deus, pela sua infinita misericórdia, vos abençoe através dessa aula. E quero dizer, como eu sempre tenho lembrado aqui, os nossos slides estão aqui para baixar. Esse slide, essa aula foi bastante longa, mas eu acredito que foi bastante proveitosa. Se fosse deixar, nós passaremos aqui vários e vários minutos. Mas que Deus faça manifestar na sua vida esses atributos. Se inscreva no canal. Se esse canal tem sido bênção para você, se inscreva no canal, compartilhe. Eu quero agradecer mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.